Bom, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, chegamos na última aula, né, de acordo com o meu planejamento aqui, sobre o livro A Treliça e a Videira. Como eu já tenho dito, né, eu torno a dizer, é muito introdutório, muito assim, não dá pra gente fazer uma abordagem pormenorizada do livro aqui, porque, primeiro, eu não conseguiria fazer isso em 3, 4 aulas, né? Essa é a terceira. Eu planejei fazer uma quarta, mas acho que o ideal realmente é ler o livro, né? Eu já li o livro inteiro uma vez e li trechos agora de novo para poder gravar as aulas, para relembrar alguma coisa, mas eu mesmo percebi que eu preciso reler o livro, né, inteiro, uma segunda vez, para fixar as coisas melhor na cabeça, né? Eu fiz algumas anotações, no caso eu leio a versão eletrônica dele, né? Fiz algumas anotações, não sei se dá para ver que está mais amarelinho aqui do que aqui, porque é como se fosse um marca-texto. Mas o ideal é ter o papel na mão, eu infelizmente não consegui, usei desse jeito aqui mesmo, mas fazer algumas anotações, etc. Ou seja, estudar o livro em si, né? Anotar algumas coisas para que você depois precisa consultar, se lembre com facilidade, né? Até uma dica que eu dou, isso não é uma regra para ninguém, porque cada um às vezes faz de uma forma, mas se você tiver um bloquinho onde você pode anotar, coloca lá o título do livro, né? Vamos supor, A Treliça e a Videira, vai lendo e na medida que você vai lendo, você vai fazendo anotações, né? Página 16, o autor fala sobre isso, né? Ou importante lembrar, né? Sei lá, discipulado. Enfim, aí cada um pode fazer a anotação como quiser, mas é uma forma de, vamos supor, às vezes você quer relembrar alguma coisa do livro, tal, você vai naquele bloquinho, começa a folhear, às vezes você vê um comentário que te faz buscar a informação na memória, tá lá, você não lembra, né? Ou você vai dar uma aula ou falar alguma coisa para alguém e você sabe que você leu aquilo no livro, mas você não lembra onde está ou como é exatamente. No bloquinho às vezes você anotou e você pode voltar, buscar na página, né? Aqui ainda tem o problema de não ter assim, a marcação das páginas certinhas por ser a versão eletrônica, né, do Kindle, que eu uso no celular, no aplicativo. Mas enfim, serve, né, para ler serve. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que você procure ler o livro, como eu disse. Nós temos algumas unidades compradas, estão com algumas pessoas da igreja já que estão lendo. A nossa ideia é que mais pessoas leiam, todo mundo leia, né? E na medida que a gente for conseguindo, a gente vai buscar essa direção, né? E quem está com o livro e está vendo a aula, é importante que você, não é querendo apressar, mas é importante que você leia e estude e na medida do possível já traga de volta para que algumas outras pessoas possam pegar. Mas, enfim, cada um tem que fazer no seu tempo também, a gente não pode acelerar o processo, tá? Eu vou fazer aqui fiz algumas anotações, né? Deixa eu buscá-las aqui. Eu vou fazer alguns pequenos apontamentos, essa aula talvez vá ficar até mais curta do que as outras, de maneira geral sobre o livro, né? O fechamento do livro é respondendo uma série de questões, eu não vou abordar uma por uma aqui, mas com o tempo você vai ler, você vai ver você verá quais são as questões. Perguntas e respostas mesmo, de como aplicar isso na igreja, né? E dentro desse fechamento, né, desse meio final do livro, digamos assim, ou essa quarta parte final do livro, se a gente for dividir em 4 partes, essa quarta parte final, ele vai falar sobre a necessidade de que algumas pessoas dentro da igreja comecem a incorporar essa visão, esse método, esse modo de fazer as coisas, né, que não é método de crescimento, não é modo de modificação de estrutura, nada disso. É simplesmente que o foco volte a ser nas pessoas e deixe de ser em trabalhos, em eventos, e seja de fato em pessoas e que haja um grupo que esteja à frente disso. Nós temos trabalhado isso na igreja já, né? Não é 100% público, né? Falado no domingo, mas nós temos já tentado começar isso com algumas lideranças, né, que estão à frente de algumas áreas. Começamos em setembro, tivemos muitas faltas, mas vamos ver se em outubro a gente consegue estar com o grupo mais completo, né?
Mas já para alinhar a visão da igreja, alinhar a visão com relação a várias coisas na igreja, né? Claro, existem alguns trabalhos que precisam ser feitos, né? Não é que a gente não vai mais fazer trabalho nenhum, porque a gente está seguindo o que esse livro fala, tanto que o livro também não fala isso, né? Claro. Mas assim, o foco vai ser trabalhar poucas coisas bem trabalhadas, né? Que serão basilares para todo o restante, e focar no treinamento de pessoas, na preocupação com pessoas, né? Tanto que essas reuniões são para que a gente estabeleça metas e formas de fazer as coisas para alcançar isso, né? Então, por exemplo, comunicação, né? A comunicação, ela é muito importante, porque primeiro é como a gente vai ficar sabendo do que está acontecendo na igreja, né? Como comunicação de avisos, digamos assim, né? De recados, também, tanto como a comunicação oral do evangelho, etc., né? Do que a gente está falando ali, né? Esses são os pilares, né? Então, como a igreja ela expressa o que ela é, como ela comunica para as pessoas de dentro e de fora o que ela pensa, o que ela acredita, como faz as coisas, né? Como as pessoas, a igreja, as pessoas comunicam o evangelho para quem, né, está fora, que é uma das questões principais desse livro. Então, a importância de você entender que você é um discípulo, é um missionário onde você está e que você precisa sim falar para as pessoas, né? E se você não consegue falar, pelo menos orar para que quem consegue falar fale, tenha oportunidade, né? E orar também para que você tenha essa sabedoria na hora certa, né? Entender que não é pelo seu testemunho, não é pelo que você fala, não é pelo que você faz, pelo que você fala, que eu estou querendo dizer assim, pelas suas próprias forças, que as pessoas vão se converter, que elas vão vir até a igreja, né? A gente durante muito tempo teve essa ideia errada de que o meu testemunho fala quem eu sou. Não, né? Seu testemunho não converte ninguém, não traz ninguém para a igreja. O que traz as pessoas para a igreja é o Espírito Santo. E o que faz com que as pessoas entendam o que é evangelho é falar, né? Então, se eu estou num lugar e eu falo para as pessoas o que é o evangelho, o que Jesus fez por mim, o que mudou na minha vida depois que eu me converti, isso sim, com a ação do Espírito Santo, é óbvio, né? Se o Espírito Santo quiser, isso sim faz com que as escamas caiam dos olhos daquela pessoa e ela venha para a igreja e ela se aproxime do evangelho. Então não é, não, Ítalo, eu tenho um testemunho impecável, assim, eu sou perfeito, né? Quase perfeito, não. É o meu testemunho. Ou então o irmão fica falando, você precisa ter um testemunho, uma vida prática, não sei o quê. Tá bom, pode até ser bom, mas não é isso que vai fazer com que as pessoas venham, né? E um pouco disso está explicado neste livro, né? Neste importante livro, A Trilícia Videira. Trilícia Videira, que trata sobre o discipulado. Então, um dos pilares é a comunicação. A comunicação envolve tudo isso que eu estou dizendo aqui. O outro pilar é a música e a pregação, né? O principal que acontece ali na igreja é os domingos, a ordem de culto, como nós fazemos as coisas. Isso também é uma forma de comunicar, né? Nós também vamos trabalhar muito à frente, muito firmemente isso, né? Como eu falei, nessas reuniões que nós começamos em setembro, pretendemos fazer mensalmente com um grupo, né, de liderança da igreja para trazer isso. É a primeira vez que eu estou falando disso assim abertamente aqui no YouTube, mas é uma ideia nossa, porque não só música, mas toda a parte de artística, ou digamos assim, seria de artes, né? Enfim, ela comunica muito o evangelho e ela atrai muitas pessoas, atrai assim, nossa, puxa, que bonito, como essa igreja faz bem isso, nossa, que gostoso que está aqui, que música bem feita, que dança bonita, né? Que dança que transmite para nós aqui o que é Deus para aquelas pessoas, né? Aquelas meninas que estão dançando ali, aquelas garotas que estão dançando, né? Uma outra questão é o ensino. Então, por isso que nós temos começado a colocar aqui no YouTube aulas, né? Claro, nós primeiro falamos, e perceba a lógica das coisas, nós falamos sobre o credo apostólico, o que nós acreditamos, em quem nós cremos, né? Depois nós falamos sobre o Evangelho de João,
que é muito importante para nós sabermos aspectos da nossa fé também, né? No princípio era o verbo, né? Aspectos assim basilares do evangelho que casam com o próprio credo apostólico, né? Agora nós estamos falando sobre esse livro aqui, porque uma vez que nós entendemos o que é a fé, né? Nós entendemos no que nós acreditamos, nós temos um embasamento bíblico para isso em João, né? Algumas coisas, alguns aspectos tratados em João, no Evangelho de João, todos são importantes, mas nós escolhemos o de João especialmente, porque traz alguns aspectos assim diferentes. Nos ajudam a ter base para, agora chegando com esse livro aqui, começar a falar disso, começar a transmitir um pouco disso para outras pessoas, começar a entender o cuidado necessário que nós devemos ter uns com os outros dentro da igreja, começar a entender que não é função só do pastor pregar, né, ensinar, discipular, acompanhar, isso é uma função de todas as pessoas. É claro que o pastor exerce uma função proeminente nisso, né, alguns aspectos de acompanhamento pessoal, a gente não pode fazer a gente mesmo, tem que ser encaminhado para uma liderança que vai fazer um acompanhamento espiritual mais aprofundado com aquela pessoa, e às vezes é um problema mais grave, etc., né, de ordem psicológica, enfim, ou até espiritual mesmo. Mas assim, a necessidade de unidade da igreja, né, dentro da igreja, para que isso tudo aconteça de uma forma coesa para fora, né, seja organizado espiritualmente, organizado fisicamente, né, enfim. O próximo assunto que nós vamos tratar, identidade batista. Então nós vamos falar o que é ser batista, né, o que é ser um batista nacional, que é diferente do batista brasileiro, do batista regular, do batista independente, né. Por quê? Porque aliado a todos esses assuntos que nós estamos falando, você vai dizer para as pessoas assim, eu sou batista. Ah, mas crente é tudo igual? Não, na igreja batista funciona assim, assim, assim. Ou seja, o que nós estamos fazendo é começando a dar subsídios aqui através do YouTube para que nós cresçamos espiritualmente, nós entendamos o papel da igreja, a nossa função, como pregar o evangelho, quem nós somos, né, enquanto igreja batista, né, isso aí logo mais, a partir da semana que vem. Então, isso tudo é o que? A área de ensino. Né? O ensino hoje ele não é necessariamente sentado do lado da pessoa, isso é muito importante, né? A gente vai ver daqui a pouco. Mas não é sentado com uma sala. Você pode fazer isso pelo YouTube, você pode fazer isso pelo WhatsApp, você pode fazer isso pelo Telegram, né? São aplicativos aí, meios muito bons para a gente trabalhar dessa forma, né? Trabalhar o ensino. Então, esse é um outro pilar. E um quarto pilar que a gente também quer trabalhar na igreja, quer fortalecer, é a receptividade, né? Isso que a gente está vendo nesse livro aqui também ajuda muito, porque é você ver uma pessoa que conversa pouco, que é nova na igreja, e você ter a liberdade de sentar, falar, boa noite. A gente não cumprimenta uma pessoa que chegou agora na igreja com graça e paz, que a pessoa não vai saber o que é graça, o que é paz, mas você pode falar boa noite para a pessoa, não há problema nenhum nisso. Boa noite, né? Eu sou o Ítalo, espero que você frequente aqui a igreja, né? O banheiro é subindo aquela escada. Isso não é função só de quem está na porta, isso é função de todo mundo, né? E principalmente de quem está ali, não está envolvido. Às vezes a gente está envolvido com fazer a transmissão, com tocar um instrumento. Na correria a gente não consegue parar e fazer isso, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes poucas pessoas para fazerem muitas coisas. Mas às vezes alguém que senta e está só esperando o culto começar, poxa, viu uma pessoa que está ali, boa noite, o banheiro subindo aquela escada, fica o banheiro, tá? O bebedouro ali fora à esquerda, se você precisar pode falar com aquela pessoa que está ali na porta, ela se chama, sei lá, X, né? Ele se chama assim, ela se chama assim, tá? Se precisar de alguma coisa, às vezes, dependendo do contexto, né? Se a pessoa é mais nova, está mais inteirada, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube. Se você quiser acompanhar o que a gente tem feito, falado, né, a gente fica contente de ter você aqui. Se você precisar de alguma coisa, eu vou sentar ali, mas se você, enfim, precisar de alguma coisa, pode me chamar. Isso torna o ambiente, assim, isso gera, a pessoa se sente em casa, né? Eu estou tentando pegar a palavra aqui, não consigo, mas é uma receptividade, né, que a gente dá para a pessoa. E claro, quem está na porta tem uma função
né, mais proeminente nessa questão, mas às vezes a gente está ali e a gente pode fazer isso com quem é de fora. Às vezes alguém que é da igreja e não conversa com quase ninguém, né, ou a gente não vê conversando muito, a pessoa que senta, vai embora. Às vezes é interessante a gente chegar e, ô irmã, vejo você sempre aqui na igreja, né? Tudo bem? Como é que foi sua semana? Foi boa? Ah, que bom. Sabe? Porque a gente vai gerando unidade, né? A gente vai trabalhando isso dentro da igreja. E é muito importante, esse livro aqui traz esses aspectos também. Isso é muito importante, né? Então eu só estou aqui tendo algumas ideias aqui na hora, não pensei, nem tinha pensado em falar muito isso no começo, mas são esses 4 pilares que eu falei agora, que são coisas que a gente vai passar a trabalhar mais na igreja, e sempre com a visão que, e aí sim, puxando ainda mais para o contexto do livro, nós não estamos fazendo as coisas para quem é dali, mas para quem é de fora. Então sempre por meio de todas essas coisas, comunicar a diferença que Jesus faz nas nossas vidas, né? E o primordial, a diferença de Jesus na nossa vida não é ser perfeito, né? Sede santos porque eu sou santo, buscando uma perfeição moral. Não é isso, né? Sede santos como eu sou santos, os santos acreditam o quê? Que são pessoas que estão sendo trabalhadas dia a dia pelo Espírito Santo para se tornarem iguais a Jesus, no objetivo de se tornar igual a Jesus. Mas não que serão iguais a Jesus, porque a gente é impossível nós sermos iguais a Jesus. A gente busca ser, né? E sempre descolando esse lado religioso, moralista, porque isso afasta as pessoas, né? E é bom frisar, não é assim, venha para a igreja como está e fique como está. Não, é claro que a gente precisa, né, de certas atitudes, mas isso é um aspecto que vem depois com o trabalhar do Espírito Santo e não compete a mim, por exemplo, ao Ítalo, ficar buzinando na orelha das pessoas ou fiscalizando as pessoas. Você, tá vendo? O Ítalo prega lá. Estou usando eu como exemplo porque é mais fácil, né? O Ítalo prega lá na frente, mas você não sabe o que ele faz. Isso não compete a nós, compete ao Espírito Santo trabalhar em cada pessoa, porque cada um ali dentro tem uma dificuldade. E não é errado ter a dificuldade. É errado você achar que você pode conviver com aquilo sem buscar o auxílio do Espírito Santo para progredir, né? Para mudar. Então, mais ou menos um panorama geral que eu estou dando aqui, e a gente vai se basear muito nesse livro, né? Então nós esperamos que algumas coisas com o tempo mudem na igreja dentro desse sentido, né? Então todos nós, tenha sempre em mente, todos nós somos discípulos, somos pregadores, e nós devemos ter uma preocupação excessiva conosco mesmo, né? Com as pessoas de dentro, né? Devemos ter uma preocupação excessiva em estar alerta para falar do amor de Cristo para quem é de fora, né? Isso é muito importante, isso gera unidade, isso é o discipulado, e esse é o trabalho de videira. É muito mais importante nós estarmos ali juntos, né? As pessoas precisam sentir falta de estar ali junto no domingo, do que, puxa, olha, nós estamos organizando aqui, sei lá, oficinas de teatro, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Não, é mais importante o trabalho de cuidado mútuo, de unidade, né? A gente vai trabalhar, tentar trabalhar dentro dessa linha. Então, dentro disso, todos somos trabalhadores de videira. É uma coisa que esse livro deixa bem claro, né? Existe a função pastoral, que em alguns momentos é específica, mas a ideia de que eu vou à igreja para ouvir a palavra e depois eu volto no domingo que vem, a gente precisa cada vez menos pensar assim, cada vez mais pensar que sair da igreja, aqui começa a minha semana, e a minha semana é o quê? Reproduzir Cristo a cada momento, ser um missionário, ser um discípulo, né? Me preocupar com os meus irmãos, me preocupar com as pessoas de fora, né? Um trabalho mais humano, um trabalho de videira, tá certo? A gente ainda vai voltar nesses temas mais pra frente, tá certo? Então pode até ser que fique meio, enquanto você não lê o livro, principalmente, fique meio por cima, assim, poxa, mas o que exatamente o Ítalo está querendo dizer? A gente pretende trabalhar isso em mais oportunidades, a gente pretende trazer mais aulas e mais dias da semana aqui no YouTube, né? Criar ferramentas para o ensino de quem já é da igreja e de quem não é também, né? Eu estou falando agora, o vídeo é público, mas eu estou falando para as pessoas da igreja, mas às vezes pode até servir para alguém que não é, né? E esse vídeo, como eu falei, é público, ele vai ficar no YouTube, né? Qualquer pessoa pode ver. Bom, para adiantar aqui, para não tomar muito tempo,
já falei, né, o mais importante na igreja são as pessoas, não eventos ou trabalhos específicos. A igreja é um local de treinamento, onde nós aprendemos a como fazer as coisas e iniciamos a proclamação do Evangelho. Então eu meio que anotei as coisas e já fui falando tudo de uma vez. Mas o que eu estou falando do ensino aqui e de que a igreja ela é um vetor para que você se capacite para ser justamente essa imitação de Cristo lá fora, através do serviço, né? O serviço começa na igreja. Nós ajudamos, nós trabalhamos pela obra, pelo reino. Embora estejamos cansados da semana inteira, embora seja uma correria, embora seja uma rotina que a gente tem de segunda a sexta, às vezes até de sábado, né? Por exemplo, eu trabalho de segunda a sábado. Seja uma rotina assim, extremamente que suga muito a gente, né? Pedir a Deus que a gente tenha vigor para no domingo fazer as coisas, para conseguir ajudar ali no reino, porque isso vai reverberar na nossa vida para fora. É incrível como quando as pessoas começam a trabalhar dentro da igreja, começam a fazer as coisas, a servir os irmãos, a servir o reino ali dentro, isso gera uma propulsão para tudo que a pessoa faz fora também. Então a gente tende a achar que a gente vai fazer as coisas no domingo, por exemplo, vai acordar pregado na segunda-feira para fazer as outras coisas, cansado, e na verdade é uma questão espiritual, inclusive. Há um recarregamento de baterias ali que é proporcionado pelo Espírito, não tem explicação. Para que você comece a sua segunda-feira, a sua terça-feira, a sua quarta-feira, fazendo as coisas, servindo as pessoas fora do seu trabalho, tendo ânimo, tendo disposição, né? E é incrível como, quando a gente vira essa chave, a gente entende que nós estamos nesse mundo para servir, nós começamos a fazer as coisas dentro e fora da igreja de uma maneira diferente, né? Isso muda a forma como a gente enxerga as coisas, muda a forma como nós fazemos as coisas, é muito interessante. E é uma coisa que não é meio inexplicável, é só fazendo, é só mudando a mentalidade de fato para a coisa começar para a gente começar a enxergar a coisa como ela é, né? E isso na questão do serviço, né? Parecer imitador de Cristo nesse aspecto, e ser imitador de Cristo também no aspecto da proclamação do Evangelho, de fazer discípulos, né? Isso é uma questão aqui muito importante trabalhada no livro, né? A igreja é um local de treinamento onde aprendemos e iniciamos a proclamação do Evangelho. Dentro de tudo isso que eu falei, a gente vai trabalhando temas, dando subsídios, para que a cada semana, digamos assim, né? Vamos usar esse exemplo semanal, a gente quer que seja isso, enfim, quantas vezes forem possíveis, né? Mas nosso exemplo atualmente é semanal, né? Uma vez por semana a gente está aqui no YouTube colocando uma aula nova, para que a partir dessa matéria-prima que a igreja dá, nós possamos nos desenvolver espiritualmente no sentido de fazer discípulos, de pregar, de ser uma pessoa que consegue explicar no que crê, quem é, o que é a sua igreja, para quem é de fora. E assim a gente promove um crescimento, traga a gente para dentro da igreja, né? E como eu já falei no vídeo da semana passada, para dentro da nossa igreja, que é onde nós sabemos o que está sendo falado, que é onde a nossa vida está acontecendo, que é onde nós estamos mudando, né? Nós estamos evoluindo. E um exemplo disso, que eu quero trabalhar aqui, lendo o livro, mas é só para encerrar a aula e para ficar talvez mais claro para você, eu, como mostrei no começo, eu fiz uma anotação aqui, uma marcação, na verdade, de uma parte do livro que me chamou muita atenção, que eu acho muito importante, que eu cheguei a citar numa reflexão que eu fiz alguns domingos atrás. Aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar no começo para ler o título desse capítulo para você rapidamente. Espera aí, o capítulo é longo, estou voltando aqui. Todo cristão é um trabalhador de videira? Interrogação é o que ele trabalha nesse capítulo aqui. Pra você ter ideia, esse é o capítulo 4, né? Tá mais pro meio do livro do que pro fim. Mas é muito importante isso aqui. Todo cristão é um trabalhador de videira? Interrogação, uma pergunta, uma questão. Sempre, como e para quem? Então, como que eu vou ser esse trabalhador de videira? O Novo Testamento, agora eu vou ler, tá? Peço que você tenha um pouquinho de paciência, que eu vou ler isso aqui e vou praticamente encerrar o vídeo. O Novo Testamento presume que todo cristão será um comunicador piedoso da palavra de Deus, em números, contextos e maneiras diferentes. Em cada contexto, a mensagem é essencialmente a mesma. Não acontece que eu chego a conhecer a Cristo por meio da mensagem do Evangelho e uso uma mensagem fundamentalmente diferente para encorajar cada outro cristão. A palavra de Deus, a mensagem que ele revelou por meio de Cristo, pelo seu Espírito,
Isto é o que nos converte e também o que nos faz crescer, produzindo o fruto da piedade. A videira cresce, tanto em número de folhas, quanto em qualidade e maturidade, por meio da palavra e do Espírito, quando a verdade de Deus é ouvida e o Espírito a torna eficaz no coração das pessoas. Isso acontece em reuniões, ou seja, nos cultos, né, ou reunião de ensino, né, enfim. Mas também acontece no dia a dia, quando cristãos falam a verdade uns aos outros e exortam uns aos outros a permanecerem firmes. Ele cita alguns textos bíblicos, se você quiser ler Efésios 4:25, Hebreus 3:13. E aí eu vou pular um trechinho aqui, porque eu quero ler alguns exemplos que ele dá. Tá? Vamos fazer, para você entender melhor. Vamos fazer uma pausa e esclarecer o que isto significa na prática. Aqui estão 10 maneiras pelas quais um crente pode falar a verdade em amor. Né? Ele está usando entre aspas aqui. A uma outra pessoa em nome de Cristo e participar da grande obra de Deus no mundo. Eu não vou ler as 10 porque aí o vídeo vai ficar com 35 minutos e não 25 como está agora. Mas eu separei algumas aqui que me chamaram a atenção. Primeiro exemplo. George é indagado por Pedro, seu colega de quarto, sobre o que ele fez no final de semana. E George responde que ouviu na igreja um sermão excelente que o ajudou a entender pela primeira vez o que estava verdadeiramente errado no mundo. Com o mundo. Quando Pedro lhe pede que desenvolva a resposta, George mostra por que o pecado e o julgamento de Deus explicam os problemas que existem em nosso mundo. George continua a orar em favor de Pedro. Aqui é a parte principal. George continua a orar em favor de Pedro, pedindo que tais oportunidades continuem surgindo e que o coração de Pedro seja amolecido para responder à mensagem do Evangelho. Um outro exemplo, Miguel se encontra a cada 15 dias, durante o café da manhã, com seu colega Estevão, que é um novo cristão. Eles usam um guia de estudos bíblicos para novos convertidos, a fim de considerarem as questões básicas a respeito de como viver a vida cristã. Irene é um pouco idosa e acha difícil sair, mas telefona para sua amiga Jeane toda segunda-feira. Fala com ela sobre a passagem bíblica que leu naquela manhã e ora com ela ao telefone. A Clara tem orado durante meses por sua amiga Shirley e finalmente a convidou para uma reunião evangelística na igreja que sua igreja está realizando. Enquanto voltam de carro para casa, Clara fala com Shirley sobre a mensagem e faz o seu melhor para responder às perguntas de Shirley. Na igreja de Felipe, eles separam alguns poucos minutos do culto de domingo para que um membro dê um testemunho ou apresente uma palavra de encorajamento para a congregação. Neste domingo é a vez de Felipe, que conta como o ensino de Efésios 5 transformou seu casamento. São alguns exemplos de como o trabalho de videira é feito, dentro e fora da igreja. Talvez agora tenha ficado um pouco mais claro para você o que eu estava falando agora há pouco. Então, pessoal, é em cima desse tipo de atitude que a gente pretende trabalhar as coisas na igreja a partir de agora. E como eu falei, nós viemos dando alguns subsídios. É claro que não é o suficiente, isso vai ser mais feito, né, com o tempo, à medida que nós tivermos mais pessoas também. Mas o que nós cremos, quem nós somos, tudo isso, né, é um movimento concatenado que nós temos feito. Reflexões aos domingos sobre os temas que nós temos trazido, ouvindo a voz de Deus, né, contextualizando muita coisa, né, identificação do cristão, o que é a identidade. Então perceba que tudo isso nós temos feito não é aleatório, é sempre no sentido de introjetar, né, em todo mundo que está ali na nossa comunidade, na nossa igreja, essa ideia de como falar da mensagem, como falar com as pessoas, o cuidado interno que nós devemos ter uns com os outros, né? E, como eu falei agora há pouco, existem 4 pilares, digamos assim, que vão trabalhar, vão nortear isso na igreja. A questão, eu estou citando a música aqui, mas fundamentalmente são as artes, né? Mas no momento nós temos mais forte isso com a música, e também com as reflexões, né? Não é só um negócio que... Na verdade, estou falando música, é todo o culto, todo o andamento do culto, fica melhor. Todo o andamento do culto, como as coisas acontecem. A primeira, né, a gente chama de liturgia. Liturgia é o quê? A ordem do culto. O que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer segundo, o que vai acontecer terceiro, né? Palavra, depois vamos supor um testemunho, ou a ceia, enfim. Essa liturgia, ela precisa transmitir uma mensagem para a pessoa. Como mais ou menos acontece com a missa. A missa católica, para quem não sabe, ela é basicamente, não sei se eu vou saber explicar direito, mas ela é basicamente
toda a peregrinação de Cristo até a cruz, né? E termina com o sacrifício. Né? Então, o que a gente quer com o nosso culto, o que isso faz? Isso transmite algo para a pessoa que está ali assistindo. Né? Na verdade, ela não está assistindo, ela está participando daquilo. Com o culto, a gente quer a mesma coisa. Né? Um outro pilar, digamos assim, vamos usar essa expressão, pilar. O ensino, né? Que é tudo isso que eu estava falando até agora. Terceiro, recepção. Né? Recepção. Então, como que nós vamos cuidar de quem chega, né? Recepcionar, cuidar uns com os outros, né? E o quarto é a comunicação, que é como a gente comunica o evangelho para fora, e isso passa por tudo, desde como a gente fala, né? Desde um cumprimento que a gente faz, um boa tarde no elevador, voltando do almoço no trabalho, até uma publicação que a gente faz no YouTube, no Instagram, no Facebook da igreja, né? Então tudo isso está conectado sempre com a ideia de nós precisamos pensar em como aquela pessoa que não conhece o Evangelho vai enxergar o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o papel dessa igreja? Isso passa também, aí a gente vai fazer uma outra aula especificamente, mas isso passa pela visão da igreja, né? Igreja, família, missão. O que isso significa? O que isso quer dizer? Tudo isso está dentro de igreja, família e missão. Que logo em breve, né, a partir das aulas de identidade batista, a gente vai trazer isso aí para você também explicar um pouquinho melhor. Tá certo, pessoal? Aula um pouquinho mais longa hoje. Eu fico olhando para cá porque é o meu reloginho aqui, o meu cronômetro da gravação do programa. E também porque eu tenho uma tela aqui, então em vez de olhar para a câmera, eu olho para a tela. Então é um costume que eu tenho ficar olhando para o lado aqui. Então, pessoal, para descontrair um pouco, acabou nossas aulas sobre o livro A Treliça e a Videira, tá? Mentalidade de discipulado que muda tudo, né? Se não me engano o nome é esse, não sei se eu confundi o nome, mas enfim, que é uma mudança de mentalidade, né? Para essa mentalidade de discipulado na igreja, que a gente está querendo, né, trazer para a igreja, a gente está trazendo para a igreja, na verdade. Nós gostaríamos que todos estivessem na mesma visão. Tá? Então nós temos trabalhado com a liderança para que eles, né, absorvam isso, e também diretamente com a igreja através dessas aulas. Então peço que você compartilhe inclusive com quem é da igreja. Às vezes a pessoa não viu ainda que a gente está com aula no YouTube, então você manda no WhatsApp dela, no Telegram dela, ou no domingo fala: poxa, irmão, você viu a aula de quinta-feira que o Ítalo lá fala pra caramba, soltou? Ah, não vi, poxa, eu vi, poxa, eu não sabia. Então isso é importante para nós mesmos internamente. Em breve nós teremos novidades nessa área também, se Deus quiser. E é isso. A partir de semana que vem a gente começa a trabalhar a identidade batista. Primeiro a identidade batista, depois vamos falar o que é o batista renovado, né? Vamos elencar algumas diferenças aí com os pentecostais. Muita gente pensa que batista renovado é pentecostal, né? Muitas pessoas que passaram para a igreja tinham costumes pentecostais, que não são costumes de igreja renovada. Então a gente precisa alinhar muita coisa com relação a isso, para que todo mundo enxergue da mesma forma e entenda o porquê nós fazemos as coisas. É um pouco do que a gente está fazendo com esse livro aqui. Tá certo, pessoal? Espero que tenha sido produtivo. Se você quer comprar o livro, para falar: puxa, Ítalo, eu quero um livro meu. Então compre o livro, não é caro, é cerca de R$30 mais ou menos, R$30, R$35. Compre o livro, dá uma lida nele. Se precisar, tira a dúvida com a gente no grupo do WhatsApp. Pode, mas já está falando de identidade batista. Não tem problema, manda a dúvida lá, a gente responde. Ou manda direto para mim, ou me pergunta no domingo. A gente está aberto. Isso vai ser muito bom. Por quê? Porque é colocar o que o livro fala em prática. Tá certo, pessoal? Então a gente espera aí que tenha sido proveitoso. E estamos abertos aí a sugestões, a críticas. A gente vai trabalhando de uma maneira a sempre aperfeiçoar tudo, né, o que acontece. Sempre com essa visão. Ninguém aqui é perfeito, ninguém está em posição de julgar ninguém. Tá certo? A gente está tentando ser como o perfeito, mas a gente sabe que a gente não vai ser perfeito. Tá certo? Então vamos nos preocupar com pregar o Evangelho. A igreja está aqui para pregar o Evangelho. E essa é a nossa preocupação. Indo e fazendo discípulos. Não indo e julgando os outros, ou indo e vendo o que a pessoa posta na rede social dela, ou indo e vendo: poxa vida, o cara fez não sei o que, agora eu não vou mais na igreja, ou puxa, não sabe? Isso é uma outra, isso não é Evangelho. Tá certo, pessoal? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Curte o vídeo e compartilha, porque ajuda a gente com o engajamento, tá? Nosso engajamento é bem fraquinho no YouTube,
né? Ainda está fraco no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas se você ajudar compartilhando e curtindo, sempre, tudo que a gente colocar, vai ajudar bastante, beleza? Então, pessoal, até quinta-feira que vem. Um beijo, um abraço, tchau!